No último vídeo eu falei aqui no canal sobre uma série de fake news e acusações capciosas proferidas pelo Eduardo Paes contra a Marta Rocha e expliquei detalhadamente por que essas acusações são uma farsa. Faltou mencionar duas coisas. Eu vou fazer esse vídeo aqui de adendo. Primeiro, os ex-chefe de matéria aqui de dia 27/10, do jornal O Globo, ex-chefe de Polícia Civil do Rio, defende Marta Rocha de acusação de 1996 veiculada no horário eleitoral. Hélio Luz foi policial, responsável por afastar a delegada do cargo há 24 anos. Afirmou ter comprovado que ela não cometeu irregularidades. O fato vinha sendo explorado em redes sociais, TV e rádio. Ou seja, o Eduardo Paes, ele pegou a matéria em que a Marta Rocha era investigada por irregularidade, corrupção e tudo mais, né? O fato realmente é verdade, ela foi investigada. Porém, ele omite deliberadamente, de má fé, o fato seguinte, que ela foi completamente absolvida dessas acusações. Diferentemente, como eu sempre disse, do Eduardo Paes, que ainda não foi absolvido de muitas das acusações, inclusive já foi condenado em segunda instância, por exemplo, no TRE, né? Então, está concorrendo aí também sob liminar. Então são situações muito diferentes, né? Em um caso, a Marta Rocha ela foi totalmente absolvida, foi comprovado que ela era realmente inocente, enquanto o Eduardo Paes ainda está respondendo muita coisa aí, mas ele quer, né, realmente, de má fé, tentando enganar o eleitor, querendo comparar, equiparar as duas situações como se ambos estivessem no mesmo pé. Isso não é verdade. Agora, uma coisa que eu achei muito pior ainda, e aí não veio nem do Eduardo Paes, veio da mídia corporativa, da revista Veja. Não sei com que intuito, não sei quais interesses em fazer uma reportagem totalmente capciosa como essa, mas isso precisa ser falado. Reportagem da revista Veja, veja aqui. Parente de traficante foi sócia de empresa de vice de Marta Rocha. Anderson Quack é dono da T4 Elétrica e próximo de Suelen Lengruber, ex-proprietária. Tio-avô dela fundou a Falange Vermelha, a origem do Comando Vermelho. Assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? O vice dela, o vice da Marta Rocha, veja bem, ele foi sócio de uma pessoa que é sobrinha neta do fundador do Comando Vermelho. Assim, o cara já morreu há mais de 10 anos atrás, há 20 anos, sei lá. E mesmo assim, a sobrinha neta do cara, ela ainda é tratada como se ela fosse também uma criminosa, né? Segundo o direito penal brasileiro, a pena nunca deve passar da pessoa do criminoso para seus descendentes. Mas para Veja parece que isso não existe. Parece que uma pessoa ela tem que ser condenada eternamente por causa que teve um ancestral que foi criminoso, né? Sendo que a pessoa não tem nenhuma ligação mais com esse ancestral e tal, mas aí tudo bem, fora do horário da questão, fora do período eleitoral, se já tivesse passado a eleição, poderia ter sido objeto de alguma notinha, né, uma curiosidade e tal. Mas você dizer que o vice da Marta Rocha ele foi sócio de uma pessoa que é sobrinha neta do fundador do Comando Vermelho, que já está morto há muito tempo, é total falta de assunto, é total falta de... Assim, é um absurdo de sensacionalismo. E além de tudo, é até uma questão de discriminação, uma discriminação social e até mesmo racial, né? O vice da Marta Rocha, como todos sabemos, é negro e tal. Será que se fosse uma pessoa branca, uma pessoa, de repente, da alta sociedade, esse tipo de situação ocorreria? Será que o vice de outros candidatos aí não é ligado, já não teve negócios com alguém que foi um banqueiro, que sonegou impostos ou que de algum outro político? Os políticos aí, vários deles são parentes, né, entre si. Quantos deles já ainda não têm parentes ou ainda não foram sócios de outros políticos que tiveram envolvidos aí com corrupção? Se você for fazer esse tipo de comparação com todos os candidatos, não vai ter ninguém que não seja alvo de uma reportagem capciosa. Mas o cara ser sócio de uma pessoa que foi sobrinha neta de um bandido, não faz dele bandido ou cúmplice de banditismo ou ninguém que tem nenhuma relação com o banditismo. Simplesmente ele foi sócio de uma pessoa que é parente, distante até, de um criminoso. E daí? E daí? Assim, parece que as pessoas querem pegar, né, qualquer
motivo, por mais furado, por mais absurdo que seja, para tentar justificar alguma coisa para puxar o tapete da Marta, né? Como eu disse no outro vídeo, espero fortemente que o povo não seja idiota a ponto de cair nesse tipo de acusação, não tem nenhuma acusação aí, é puro sensacionalismo mesmo, né? Espero que o povo não seja burro a ponto de cair nesse tipo de ataque sem sentido. Vou deixar aqui também um texto do Babalaô Ivani dos Santos, né, que no final da semana passada ele decidiu apoiar abertamente a chapa da Marta Rocha e do Anderson Quack, né? Muito até por causa dessas acusações injustas que eles vêm sofrendo aí. Post aqui do dia 30 de outubro, né, estou mostrando para vocês, a velha política. Dizem que no mundo político vale de tudo, mas será que vale mesmo? Na tarde de hoje, em meio às vésperas das eleições para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, foi veiculada uma matéria com o seguinte título: Parente de traficantes foi sócio da empresa de vice de Marta Rocha. Obviamente que para os mais afoitos e opositores de uma das duplas ao cargo administrativo, essa seria uma das possibilidades de criar uma comoção contra tal candidatura. Entretanto, convido todos e todas a ter os olhos e reflexões sobre o título da matéria e a proposta que existe por trás da mesma. Ao lermos o título, poderíamos facilmente cair no ledo engano de um envolvimento ilícito do candidato a vice-prefeito de Marta Rocha, Anderson Quack. Porém, o que está por trás do conteúdo veiculado é a sórdida tentativa de relacionar a população de favela à criminalidade e macular a imagem de um homem preto que vem se despontando dentro do cenário político carioca. A matéria demonstra um grande desrespeito à ética jornalística e reproduz o preconceito contra moradores de favela, que em sua quase totalidade são pretos e levam uma vida honesta, mesmo ameaçados pelo crime e desamparados pelo poder público. Justamente uma realidade que queremos mudar. Não posso deixar de mencionar que, ao ler a matéria, rememorei o ano de 1996, o ano que eu era candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro, quando foi veiculada uma nota com o título O Vice que Assusta, e que trazia uma narrativa com teor extremamente racista contra a minha candidatura pelo fato de, na época, eu ser rastafari e morador de comunidade. O caso de Anderson Quack é um dos descortinamentos da elite brasileira que se incomoda com a possibilidade de ver homens negros e mulheres negras fazendo política e ocupando os espaços de poder dentro das estruturas racistas que a todo momento buscam nos delegar a lugares de subalternidade e marginalização social. Urge o momento da sociedade brasileira desconstruir e abandonar os velhos traqueios políticos baseados em difamações e tentativas de linchamentos públicos. Nós, homens e mulheres negras, estaremos sim nos espaços de poder. Eleições 2020 RJ. Então, concordo totalmente aí com o Babalaô Ivani, que inclusive ele vota aqui em Quintino, já encontrei com ele aqui uma vez na FATEC, né, na última eleição. Alguém que eu tenho profundo apreço, né, uma luta importantíssima em prol da liberdade religiosa. E como eu disse, né, fica aí o alerta, tomem cuidado com esse tipo de reportagem capciosa. Vale lembrar aqui que o jornalista responsável pela matéria, né, é o repórter da revista Veja, Cássio Bruno. Olha o nível de arrogância ainda por cima que ele posta no Twitter dele. Ele fala que desde ontem estou guardando muitos prints. Mandem mais. Quem me acusa de racismo terá de provar na justiça que cometi crime de racismo. E não adianta pagar o post. Bom fim de semana a todos. Foram muitas reportagens e prêmios. Sempre trabalhei duro. Seguirei fazendo o que mais amo. Jornalismo que busca a verdade e defende a população. É muita cara de pau desse cara. Sinceramente, é óbvio que, né, ele nunca vai ser enquadrado no crime de racismo, na tipificação do Código Penal, né, não se enquadra. Mas que a postura dele jamais seria aplicada a um político branco ou a um político pelo menos rico, né? Se não é racismo, talvez tenha classismo, tenha elitismo de alguma forma, mas é óbvio que ele não, como jornalista, né, o que ele praticou aí foi a criminalização da pobreza, assim, pura e simples, né? Porque jamais se faria um tipo de reportagem dessa contra uma pessoa que não tivesse o perfil social do Anderson Quack, alguém oriundo da favela, com ligação com a CUFA e tudo mais, né? Não, morador da Cidade de Deus, jamais seria feito isso com alguém que tivesse esse perfil. Mas como é alguém com esse perfil, aí o jornalista da revista Veja, Cássio Bruno, vem com essa postura, né, simplesmente
simplesmente ridícula, né? Simplesmente antiprofissional, tudo que não se espera de uma boa imprensa, ele infelizmente praticou, e ainda por cima, ao invés de se desculpar, de se retratar de alguma forma, né? Ao contrário, ele ainda insiste que está certo. Vale a pena comentar aqui também o post do João Cirilo, né, no Twitter, onde ele diz o seguinte: eu duvido que a Benedita da Silva considere correto a atitude asquerosa do DCM, blog petista do picareta Kiko Nogueira, em reproduzir a, entre aspas, reportagem da Veja que com vileza ataca o vice-prefeito da delegada Marta Rocha, o Anderson Quack. Eu duvido o dó. Aí ele posta aqui um suposto print do Diário do Centro do Mundo, né, onde eles estariam reproduzindo a matéria da Veja, né, ratificando as acusações. Não tem o link, né, não achei. Possivelmente aí o Diário do Centro do Mundo retirou do ar, depois do mal-estar da repercussão que isso deve ter causado, inclusive entre os próprios leitores, né, porque por mais que, né, o Diário do Centro do Mundo tenta fazer essa briga interna dentro da esquerda, né, eles são contra o PDT, são contra qualquer um que se oponha ao PT, mas, né, deve ter causado muito mal-estar, então eles devem ter retirado do ar, provavelmente essa reportagem não achei aqui no Google, e depois eles publicaram, né, tem aqui o link do DCM, falando: Silvio de Almeida faz gesto de solidariedade a Anderson Quack, alvo de ataque canalha da Veja. Aqui o DCM já está criticando a reportagem contra o Anderson Quack. Reportagem, como eu disse, claramente difamatória. Também o Diário do Rio publicou, né, que a própria campanha da Marta, né, está fazendo já uma espécie de sátira, né? Tão ridícula que foi essa reportagem da Veja, eles fizeram até uma piada já disso. Né, alguém mandando um Twitter para Marta dizendo: oi Marta, já viu essa notícia? Estão dizendo que a amiga do vizinho, da tia-avó, do primo do seu vice está encrencado. É verdade? E ela responde: não, é a irmã do ex-amigo, do cunhado, da vizinha, do primo, do gato, da sobrinha. Risos. Bastante criativa, eu só acho que devia ter falado também, né, não devia ser só por isso que eles vão falar também para ganhar mais ênfase a brincadeira. O blog O Cafezinho também comentou que ataques sujos a vice de Marta Rocha causam comoção na internet. Mas ele faz aqui um resumo da situação e mostra aí uma série de personalidades, né, que repercutiram aí esse ataque canalha do jornalista, né, se é que se pode chamar assim, jornalista Cássio Bruno, da revista Veja. Enfim, vamos ficando por aqui. Era um recadinho rápido, um adendo do vídeo anterior. Quem não viu o vídeo anterior que fala dos ataques do Eduardo Paes contra a Marta Rocha, vou deixar aqui na descrição, eu vou deixar o card aparecendo aqui também. Deem uma olhada lá, que eu acho que ficou, modéstia à parte, né, ficou muito bom, talvez um dos meus melhores vídeos nos últimos tempos, e explica detalhadamente por que não se deve levar a sério esses ataques, essas acusações do Eduardo Paes. Reafirmo aqui, no dia 15/11, eu vou votar na Marta Rocha, porque estou cansado desse tipo de política feita na base da baixaria. Fico por aqui e até a próxima.